Pense que amanhã você tem uma apresentação importante, ou uma entrevista, ou uma reunião com um cliente, qualquer evento que pode mudar a sua vida de patamar. Te pergunto, como você reage? Tem gente que leva isso numa boa e tem gente que fica absolutamente ansioso, não consegue nem dormir, pensar em outra coisa e acaba só se prejudicando porque chega na hora do evento e essa pessoa está física e emocionalmente abalada. Por que será então que nós sentimos essa tal ansiedade? Será que ela é sempre prejudicial ou ela tem um papel estratégico para a gente? Se você quer saber mais sobre como a ansiedade pode sim nos ajudar e como minimizar o efeito negativo dela, então sente na curtida e vamos embora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André da Vitória, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e como ele influencia e colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje falaremos sobre algo que faz parte do dia a dia de muitas pessoas, algumas com muito mais intensidade, outras nem tanto. É essa tal de ansiedade. E para começar, te deixo uma pergunta: será que ela é sempre ruim? E a resposta é que não. Diante de algum evento que é importante para você, é essencial que o seu cérebro te coloque em um estado de vigília, de atenção e te deixe em prontidão para aquele evento. Afinal, pense no inverso. O inverso disso seria péssimo. Quando você tem algo que é relevante, que é importante e você está lá absolutamente relaxado, seu cérebro te deu preguiça, procrastinação e você sabe que aquilo é essencial, é um momento absolutamente importante para você, mas você está lá sem energia. Isso seria péssimo para você, para o seu futuro pessoal, profissional, para absolutamente tudo, e é exatamente aí que a ansiedade ajuda, porque ela é nada mais do que um sinal de você para você mesmo, de que você precisa estar em vigília, em prontidão, e neste momento, nesse contexto, de fato a ansiedade ela é muito positiva, porém tudo que é em excesso de fato prejudica. O problema é quando isso acontece em demasia e ainda de forma constante. Nesse contexto, a pessoa fica ali constantemente nesse estado de preocupação e nesse estágio elevado, a ansiedade sim pode ser considerada um distúrbio mental que sempre é associado a uma preocupação com o futuro. Então sim, a ansiedade é algo lá do futuro que está nos incomodando aqui no presente. E qual é o ponto mais importante nessa relação nossa do presente com o futuro? O ponto mais importante é que a ansiedade surge quando o indivíduo ele sente que ele pode perder o controle de algo no futuro. Isso já o deixa preocupado no momento presente. É essa perda de controle ou essa possível perda de controle que faz com que ele fique ansioso, tenso, preocupado de fato, e neste momento muitas coisas começam a acontecer. Pensamentos começam a aflorar, isso faz com que a pessoa fique ainda mais preocupada, o que de fato tende a levar a um ciclo vicioso e que aumenta o seu ritmo cardíaco, que muda a sua pressão, velocidade de respiração, deixando tudo mais elevado, uma certa inquietude, nervosismo, alterações no sono, que geram mais pensamentos e o ciclo está devidamente consolidado. É uma pessoa que vai se tornando a cada momento mais ansiosa e de fato é necessário que você quebre este padrão. Quando você percebe que você entrou num ciclo de ansiedade, é fundamental que você quebre esse padrão e para isso existem inúmeras maneiras, tanto que se você ouvir por aí as pessoas falam, vai fazer um exercício, vai fazer alguma outra atividade, vai meditar, vai fazer basicamente qualquer coisa que interrompa este ciclo, que você simplesmente consiga parar mais uma vez, quebrando o seu padrão. E nós estamos num momento que é particularmente mais propício a pessoas ficarem ansiosas. Essa pandemia que nós estamos vivendo deixou as pessoas com tamanho nível de preocupação futura que só piorou para quem já era ansioso. Inclusive, segundo a Organização Mundial da Saúde, antes da pandemia, o Brasil já era um dos países mais ansiosos do mundo e, durante a pandemia, a situação obviamente só se agravou. Existe um estudo que foi realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro que revelou que o número de pessoas com crises de ansiedade e sintomas de estresse agudo praticamente dobrou entre março e abril de 2020. Ou seja, o impacto da ansiedade no nosso dia a dia se faz ainda com mais intensidade em momentos delicados, afinal, nós estamos emocionalmente abalados e isso nos deixa de fato numa situação muito mais vulnerável. Então saiba que quando você se vê dentro de um contexto que você talvez não tenha tanto controle assim, de novo a palavra controle, aí é um lugar muito fértil para a ansiedade surgir e o impacto dessa tal ansiedade no nosso cérebro, ela é enorme também. Existem diversos neurotransmissores, neurohormônios como cortisol,
adrenalina, noradrenalina, que entram em ação e nos deixam em alertas e muitas vezes até na defensiva. O grande papel disso é fazer com que a gente consiga reagir de uma forma mais ágil, mais imediata. Porém, dessa forma, quando a gente está inundado por esses neurotransmissores, a nossa mente se torna um terreno fértil para pensamentos que muitas vezes são até irracionais. A gente começa a criar medo e medo em cima do medo, pensando com a famosa pergunta: e se isso acontece? Aí a gente pensa nessa possibilidade e aí vem um segundo e se. E se, e se, e se, e para muitas pessoas esse medo devora, paralisa muitas pessoas. Agora, se a realidade já não bastasse, não fosse difícil o suficiente, a gente ainda tem um outro nível de dificuldade, que é da própria realidade que nós criamos, a realidade que muitas vezes jamais chega a acontecer. Inclusive tem uma frase, uma citação de Mark Twain, escritor americano, que sabiamente ironizou: os maiores problemas que eu tive em minha vida foram aqueles que nunca ocorreram. Será que realmente é uma ironia ou de fato é mais ou menos por aí? O que a gente realmente precisa é aprender a cuidar do nosso cérebro, porque basicamente quando a gente não sabe fazer essa gestão, a gente fica muito mais suscetível a momentos assim, porque simplesmente acontece, a gente não percebe que está acontecendo e quando a gente olha para o lado, nós estamos já presos dentro desse ciclo vicioso. Então, conhecer cada padrão é essencial para que a gente consiga ter muito mais gestão, inclusive quebrar padrões tais como ansiedade, mas também procrastinação, falta de foco, preguiça e por aí vai. Então, se você quer um caminho mais específico para cada um desses padrões, todos os dias, absolutamente todos os dias, eu estou diariamente com você às 7h37 no Instagram, @BrainPowerBR, com uma live matinal para de fato discutir cada um dos padrões para que a gente consiga quebrar, destroçar os padrões. Então, como é que tudo vai funcionar? Basicamente, essa é a ideia. Dia a dia, nós vamos destruir um padrão. Preguiça, falta de foco, ansiedade, estresse, são 22 dias seguidos e depois de destruir esses padrões, aí nós estamos prontos para o documentário, que é um evento, é um documentário online chamado Decodificando o Cérebro Humano, que aí sim, depois de destruir os padrões, a gente vai reconstruir novos padrões, muito mais saudáveis, muito mais produtivos, muito mais efetivos, uma vez que os antigos já foram desmantelados. Então, como é que você participa de tudo isso? Para assistir as lives, é só às 7h37 você entrar em @BrainPowerBR, marca lá, receber as notificações do Instagram, porque aí assim que eu entrar ao vivo, você recebe um aviso, você também pode colocar ali no seu celular para que você não esqueça, e depois, para participar desse evento online, é só você entrar aqui em reprogrameseucerebro.com.br, você vai participar de uma jornada apaixonante na neurociência que nós passaremos juntos para exatamente reconstituir novos padrões. Então, não deixe de participar, reprogrameseucerebro.com.br. E para a gente fechar esse assunto de ansiedade, eu quero trazer aqui uma frase de Daniel Goleman: o cérebro emocional responde a um evento com muito mais rapidez do que o cérebro racional. Então, se você não souber antes e não treinar o seu cérebro, basicamente você tende a reagir emocionalmente, porque o cérebro emocional responde muito mais rápido do que o racional. Então guarde isso, e para que de fato você armazene essa informação e sedimente isso no seu cérebro, comente aqui embaixo de 0 a 10 quanto você considera que você é ansioso, sendo 0 nada ansioso, absolutamente nada ansioso, e 10 muito ansioso. Estou louco para saber, e também para a gente poder conhecer um pouquinho mais das pessoas aqui da própria comunidade, você vê outras pessoas talvez no mesmo nível que você, marca aqui embaixo então para a gente se conhecer e ir na direção do nosso caminho, que você já sabe qual é, né? O 1%, rumo a 1%. Se joga no mundo, porque ele aguenta. No brain, no gain. Até o próximo episódio.